Bom dia e obrigado por aguardarem. Esta é a teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Estapar. Destacamos que está disponível na plataforma uma ferramenta de tradução simultânea. Para acessá-la, basta clicar no botão Interpretation por meio do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que acompanham essa teleconferência em inglês, é possível silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e que o conteúdo ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, no endereço ri.estapar.com.br, onde também pode ser acessado o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, os microfones dos participantes permanecerão desativados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações feitas durante a teleconferência, relacionadas às expectativas do negócio, projeções ou metas operacionais e financeiras da Estapar, são baseadas em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Tais declarações envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de fatores que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho e levá-los a diferir materialmente das expectativas expressas. Hoje contamos com a presença dos executivos Emílio Sanches, CEO, e Daniel Sorage, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Agora passarei a palavra ao senhor Emílio Sanches para iniciarmos a apresentação. Obrigado, Tomás. Bom, primeiramente, agradecer a presença de todos aqui no call de resultados. Mais um trimestre que a gente finalizou aqui agora em 2025. Já avançando aqui para a página 5, vamos entrar nos destaques desse trimestre. Tá? Foi um trimestre muito bom para a companhia, mais um trimestre que a gente vem entregando os resultados. Todo o time aqui conseguiu entregar aquilo que estava previsto. Então, em termos de receita líquida, atingimos a marca de 425 milhões de reais até março, um crescimento de 15% em relação ao primeiro trimestre de 2024, foi um trimestre forte para a companhia, tivemos same-store sales bem forte, novos negócios impulsionaram bastante esse trimestre, consequentemente o nosso EBITDA teve um crescimento de 20%, atingimos a marca de 77,2 milhões de reais, foi um crescimento de margem também, então não crescemos apenas a receita, o EBITDA, mas a margem atingiu 18,2% em relação à receita líquida. Como consequência, o EBIT, 34 milhões, crescemos 50% em relação ao ano passado, então os investimentos que foram feitos ao longo desses anos estão dando muito resultado, né? Então a gente mostra a ascensão da companhia, o que nós fizemos nos últimos trimestres, ao longo de 22, 23, 24 e agora em 25, colhendo os frutos. A gente está vendo que a recuperação das operações está dando bastante resultado. Muitas inaugurações esse trimestre, foram 26 novas operações. Nós vamos mostrar que essas inaugurações estão espalhadas por todo o Brasil, né? Então, e retendo o churn, isso significa que a gente está conseguindo aqui internamente renovar praticamente quase todos os nossos contratos, então é um resultado bom que a gente vem mostrando para o mercado que não só estamos ganhando os novos negócios, mas pela qualidade, pelo equipe, atendimento que nós temos, nós estamos conseguindo renovar todos os contratos também. E a nossa parte digital, que a gente vem falando todo ano para vocês, a gente atingiu 11 milhões e meio de faturamento dos produtos digitais esse trimestre, um crescimento de mais de 27% em relação ao ano passado, que já totaliza nossas plataformas digitais, 21,5% de toda a receita da companhia já vem através dos nossos aplicativos. Isso é um direcionador bom, um direcionador importante, que acaba alavancando outros produtos aqui da Estapar. E nós dobramos também aqui a nossa receita na nossa empresa Zeletr, nós temos 59% de participação, a gente vai falar um pouquinho mais um pouco para frente, né? Ou seja, dobrando em relação ao ano passado, isso é um ponto bastante importante, porque a estratégia, as vendas de carros elétricos estão impulsionando também o mercado de eletromobilidade no Brasil e, consequentemente, nos favorecendo, apesar de ser uma receita ainda baixa, mas ela vem crescendo ano após ano. Avançando para a página 6, como eu falei anteriormente,
Aqui algumas imagens de algumas operações desse primeiro trimestre, trouxemos 6 aqui, mas mostrando o quão profunda a empresa está ao longo do Brasil, né? Então, temos São Paulo, obviamente, que é um dos nossos carros-chefes, junto com o Rio de Janeiro, mais uma operação aqui na região da Berrini. Na Bahia, uma operação grande que nós ganhamos uma concorrência do Hospital Aliança de Salvador. Mais um aeroporto para o nosso portfólio, agora em São Luís, lá no Maranhão, um aeroporto importante, fazendo parte da nossa estratégia aqui de aeroportos. Uma universidade em Brasília, uma universidade importante na região, e mais um shopping center, um centro comercial, agora na região do Rio Grande do Norte, e no Paraná, onde também nós estamos evoluindo bastante no Paraná, abrindo bastantes operações no sul do Brasil. São exemplos de lugares que nós estamos com frequência abrindo novos negócios. A nossa capacidade de ter uma equipe comercial muito forte espalhada pelo Brasil está dando bastante resultado e a gente vem colhendo isso trimestre a trimestre, e junto com as renovações a gente vai crescendo o número de operações ao longo dos trimestres. Na página 7, também falando um pouquinho de Zona Azul, que é um mercado muito importante para a gente, que a gente vem crescendo. A gente conseguiu, na região de Minas Gerais, especificamente Juiz de Fora, renovar a concessão da Zona Azul da cidade de Juiz de Fora por mais 10 anos. Isso é muito importante, porque na região de Minas Gerais a gente tem um poder muito grande nessa região e acaba incentivando a gente, fortalecendo as nossas plataformas digitais, ancorado no Zoom+. É uma cidade importante na região, assim como Juiz de Fora, em Belo Horizonte. Nós também oferecemos o produto Zoom+, lá nos credenciados de Zona Azul, e as mais de 40 operações que temos na região ali acaba nos potencializando cada vez mais na parte digital e oferecendo um serviço diferenciado para os clientes, o que acaba os clientes B2B nos contratando cada vez mais para oferecer cada vez mais bons serviços para os nossos usuários. Então, é uma notícia boa, uma notícia importante, parabenizando todo o time aqui do Zona Azul por mais essa conquista aqui na companhia. E na página 8, a gente vem fazendo diversas ações. Vocês devem estar, acho que já perceberam ao longo desse último um ano e meio, especificamente esse último trimestre, alguns exemplos de ações de marketing que a gente vem fazendo para cada vez mais potencializar os serviços digitais da empresa. E os serviços digitais das empresas, ele baseia apenas em produtos de PVA, seguros. Mas o tão mais importante que isso são os produtos de oferecer os serviços dos estacionamentos, ou seja, os pagamentos do Stapar Pay, ou seja, pagar os tickets de estacionamento através do Zona Azul, através do App Zoom+, fazer reserva de vaga, pagar Zona Azul das cidades, cada vez mais através do aplicativo, não só da cidade de São Paulo, mas das outras diversas cidades que nós temos, acaba fortalecendo cada vez mais a nossa estratégia aqui dentro. E cada vez mais esses produtos estão caindo em uso aqui na companhia, né? Ou seja, a gente acompanha um crescimento muito forte, né, do uso dos aplicativos, e essas campanhas de marketing acabam ajudando muito a conscientização e o conhecimento do aplicativo e, consequentemente, hoje, em todo o Brasil, a gente está tendo uma penetração muito forte. E aqui, avançando na página 9, a gente começa a mostrar esses números, né? Então, só no primeiro trimestre de 2025, foram mais de 400 mil usuários a mais utilizando o App Zoom+, pagando Zona Azul nas cidades, fazendo reserva de vaga nos estacionamentos. A gente bateu o recorde nesse trimestre de reservas de vagas aqui na companhia, né, em aeroportos, arenas, que são os carros-chefes, e a gente vem crescendo bastante. A receita dos produtos digitais da Azul, IPVA, seguros e outros, teve um crescimento de 27%, né, ano contra ano, então continua crescendo, é muito importante, a nossa estratégia vem dando certo. O número de transações através do aplicativo Zoom, né, ou seja, aí já envolve não só os produtos Zoom, mas os produtos direcionados aos estacionamentos, zonas azuis, pagamento de reserva de vaga, pagamentos de tickets, tudo isso, a gente já atingiu a gente atingiu 13 milhões de transações apenas no primeiro trimestre de 2025, um crescimento de mais de 20%. E, toda a receita da companhia, ou seja, 21,3% da receita da companhia já vem através da plataforma digital. A pessoa fazendo uma reserva de vaga, a pessoa pagando estacionamento, pagando Zona Azul,
receita oriunda de débitos veiculares, seguros, entre outros. Ou seja, continuamos crescendo, continuamos fortes, impulsionados cada vez mais por novas operações off-street, que são aquelas operações de estacionamento tradicional, assim como as operações de on-street, impulsionado pelo marketing da companhia, a gente vem dando esse retorno, estamos bem satisfeitos atingindo as metas do primeiro trimestre. Na página 10, aí sim a gente fala um pouco aqui da eletromobilidade, nossa empresa elétrica, né? A gente dobrou o faturamento, atingimos mais de 1.147 postos, né, de estratégia, vem se funcionando assertiva, né, que vem sendo funcionado cada vez mais pelas vendas de carros elétricos, acabando cada vez mais fortalecendo essa estratégia nossa de E vou também acelerar um pouco aqui em benefício do tempo de todos. Então, bom, aqui no slide 12, eu vinha comentando, né, acho que o nome do primeiro trimestre de 2025 é consistência. No crescimento, nos fundamentos, a empresa continua num momento muito bom. No primeiro trimestre, crescemos quase 10% no número de operações, o número de vagas atingimos aí mais de 500 mil de vagas, foram 510 mil vagas, um crescimento de quase 7%, e de novo, né, um crescimento forte no segmento alugadas administradas, e também crescemos em outros segmentos como contrato de longo prazo e concessões. Não adianta crescer sem a gente manter a base de contratos, então esse churn de 0,06 no trimestre significa que além de crescer, a gente vem renovando, vem tendo muito sucesso na renovação dos nossos contratos. Indo já para o slide 13, onde já fala dos resultados financeiros, a gente vê que de forma consistente, crescemos mais um trimestre, um crescimento de 15%. Destaco aqui que aquelas 26 operações que adicionamos no nosso portfólio, elas adicionam um pouco aqui nesse trimestre, mas vão contribuir para o crescimento dos próximos trimestres. Por isso que eu falo de consistência, é a base crescendo, novos negócios entrando, renovação de contratos, as receitas do digital incrementando cada vez mais nosso portfólio. Então, esse é o nome do jogo, consistência para o crescimento da Estapar. Indo para o próximo slide, número 14, onde a gente fala do nosso lucro bruto caixa, que aí o resultado é após os custos operacionais diretos e indiretos. Também tivemos um crescimento aqui na casa dos 15%, mostrando também que crescer um segmento alugado administrado significa um crescimento com menos alavancagem operacional e menos exposição a risco de demanda, com uma margem bruta estável aí na casa dos 27%. Passando para o próximo slide, de número 15, onde a gente mostra o EBITDA, acho que talvez aqui a maior proxy de geração de caixa, de como o nosso negócio é um forte gerador de negócios e de crescimento de caixa na empresa. Atingimos 77,2 milhões no primeiro trimestre de 25, um crescimento de 20%. Aí sim a gente vê como a gente vem gerindo bem nossos custos, nossas despesas administrativas, e a gente vê tanto um crescimento nominal como um crescimento na margem, saindo de 17,4 de 24 para 18,1 no primeiro trimestre de 2025. E eu acho que, agora já indo para o slide 15, perdão, slide número 16, onde a gente mostra o EBIT, acho que aqui é onde aparece principalmente aqui o quanto essa estratégia de asset light ela vem sendo importante. O EBIT ele mostra o resultado pós despesas operacionais, despesas administrativas e despesas de investimento. Então a gente totalizou 34,2 milhões no primeiro trimestre de 25, crescimento não de 15 nem de 20, mas um crescimento de 51% na comparação com 2024. E também uma expansão relevante de margem, de 6,1% em 24 para 8% em 25. E agora, indo para o slide de número 17, onde a gente mostra o bottom line, né, o resultado total do trimestre, a gente vê aí uma redução do prejuízo de mais de 82%. Quando a gente olha essa trajetória, né, saímos de um prejuízo há 2 anos atrás, ali na casa dos 40, 30 bilhões, agora a gente já está na marca d'água para atingir nossa obsessão aqui, que é o lucro. Então tivemos mais um trimestre mostrando que o crescimento operacional, a boa gestão dos custos operacionais, administrativos, de investimento e financeiros, vem surtindo resultado.
Destaco, acho que é importante dizer que essa obsessão pelo lucro, ela continua, nós estamos muito confiantes e confortáveis que isso vai acontecer, que vai virar. Mas o primeiro trimestre tem uma característica, e essa é uma característica de todos os anos, né? É um trimestre que ele sazonalmente ele tem menos fluxo, né? A gente tem muitos feriados, o que significa menos dias úteis e menos fluxo de veículos nas nossas operações. Então, a gente tem até um gráfico ali no canto esquerdo, onde mostra que, tipicamente, nos últimos 3 anos, o primeiro trimestre ele tem um peso de 22%, 23%, enquanto os demais trimestres estão ali de 25% para mais. Então, isso é apenas uma perspectiva que mostra do nosso grau de confiança de que a Estapar entrou sim numa trajetória lucrativa e que o ano de 2025 vai ser um ano muito, muito bacana para a empresa. Indo para o slide de número 18, onde mostra o fluxo de caixa, que aí sim, que mais do que o crescimento da operação, a empresa ela faz uma boa gestão da utilização, um bom uso do seu capital. Não significa apenas crescer o número de operações, segurar custos, mas a Estapar ela continua investindo, né? Investimos aí 37,6 milhões de capex em investimentos em intangível, que são desenvolvimento de softwares, que vem apoiando o crescimento da digitalização, bem como o crescimento operacional. A gente viu lá o segmento de contratos de longo prazo crescendo na comparação trimestral. Mais uma vez, tivemos aqui um pagamento entre principal e juros de 18,9 e de 36 de juros, ou seja, a Estapar ela mantém a sua reconhecida credibilidade com o mercado, né? De nunca deixamos de pagar nenhum compromisso financeiro. A gente vem fazendo, a gente vai explicar no próximo slide, é o Liability Management. Então, fechamos o caixa aí com uma posição na casa de 170 milhões em março de 25, uma posição super saudável e confortável para os nossos patamares aqui. E o que a gente tem como perspectiva para o ano? Indo para o slide de número 19, é o slide de gestão da dívida, de novo, consistência no que a gente vem se propondo a fazer. Uma dívida líquida estável, tá? Tivemos um crescimento aqui apenas de 8% na comparação com o 2024, saímos de 778 milhões para 841. Nós destacamos muito isso durante o ano de 24, que a gente tem esse objetivo de manter a dívida líquida estável e permitir a empresa crescer o EBITDA. E esse crescimento aqui de 40, 70 milhões está muito relacionado a desembolsos que nós fizemos em 24, que foram muito benéficos para a empresa. Foram investimentos em capital de giro, também foram investimentos em sanar passivos que a empresa tinha, que foram extremamente benéficos para a empresa. Então, a gente está muito confortável aqui nesse patamar de dívida líquida. Ele, do ponto de vista relativo, ele vem melhorando cada vez mais, já estamos na casa de 2,8 vezes alavancado, e isso deve melhorar nos próximos trimestres. Além de manter uma dívida líquida estável, a gente vem conseguindo reduzir muito o nosso spread CDI do custo de dívida. Saímos da casa de 2,9, 2,8 para 2,15 no primeiro trimestre de 2025. Ainda tem espaço, tá? Esse trabalho de liability management, ele vem sendo feito aí nos últimos anos e tem trabalho para fazer, tem espaço, tem mercado, temos acesso, temos linhas de crédito para tomar ainda. Então, a gente pode esperar aí uma contínua melhora do spread. Ainda que a taxa de juros dela ainda seja pesada, a gente vem conseguindo aí remar contra a maré, tendo bons resultados na renegociação de dívidas. E a curva de amortização também a gente tem sempre que olhar, né, o tamanho da dívida, o custo da dívida e a distribuição, a dispersão dessa dívida no tempo. Para os próximos 12 meses aí temos uma consideração de 28%, mas estamos super confortáveis aí que a gente vai ter linhas aí para poder continuar fazendo esse trabalho de liability management. Não temos nenhuma preocupação de que dívida de curto prazo é um problema para a empresa. Muito, muito pelo contrário, a gente vem tendo bons resultados no trimestre após trimestre e a gente vai continuar tendo em 2025, com certeza. Bom, termino a minha parte por aqui. Agradeço a todos aí os investidores da Estapar, colaboradores, parabenizando por mais um trimestre de muito sucesso. E nos vemos agora com a divulgação do segundo TRI, que com certeza a gente vai continuar trazendo boas notícias aí para todo mundo, pessoal. Então, bom dia, obrigado, até mais. Vai lá, Emílio. Bom, obrigado, Daniel. Primeiro, nos desculparmos aqui, que parece que deu algumas interferências e infelizmente acabou a luz bem no meio entre o começo do nosso call aqui e no meio acabou a luz da região, mas acho que agora está melhor. Segundo, como o Daniel falou, a gente teve um trimestre
dentro do nosso planejamento interno aqui. Então, a gente vem de uma maneira super disciplinada, toda a empresa buscando trazer os resultados em busca de uma rentabilidade maior e melhor. A gente vem conseguindo sanar todas as nossas dívidas, né, com o tempo aqui, realocando capital entre investimentos e pagando passivos mais caros, consequentemente renegociando dívidas a custos melhores, o que acaba nos fortalecendo e no final do dia pagando menos despesa financeira e, consequentemente, dando um resultado maior para a empresa. E se a gente já pegar os últimos 12 meses, né, descartando o primeiro trimestre do ano passado e colocando esses últimos 4 TRI, a empresa já passou a ser lucrativa, né? Apesar do primeiro TRI 25 não estar lucrativo ainda, mas uma redução muito grande, a empresa, a gente já fala que nos últimos 12 meses já começou a dar resultado, e a gente espera que seja essa tendência daqui para frente, né? O trabalho que a gente vem fazendo aqui na empresa, de uma maneira consistente, vem dando resultado, graças a todas as renovações que eu já falei para vocês, o crescimento dos novos negócios, impulsionando as nossas plataformas digitais, a nossa disciplina de custos, os investimentos assertivos que a gente vem fazendo, tanto em novos negócios, assim como a investimento em tecnologia, que ela passa a dar resultado não imediato, mas ao longo do tempo, a gente já vem colhendo frutos com isso. Então, a gente está felizes com tudo que foi feito até esse momento e a gente espera realmente que 2025 continue sendo, demonstrando bons resultados e trazendo boas notícias aqui para todos, né? Então, queria agradecer novamente a participação de todos e a gente vai passar a bola aqui agora para a nossa sessão de perguntas e respostas, o nosso famoso Q&A, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, a gente tirar aqui com vocês agora, tá? Obrigado nesse momento e vou passar aqui a bola para o Tomás. Obrigado, Emílio. Para fazer a pergunta, os participantes da teleconferência devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta, é de um investidor pessoa física, e ele pergunta: apesar da expressiva redução do prejuízo, a companhia ainda apresenta resultado líquido negativo. Qual a expectativa realista para alcançar lucratividade consistente e quais fatores podem representar obstáculos nesse caminho? Tá? Bom, deixa eu falar rapidamente aqui. Acho que, como eu falei no call aqui, nos últimos 12 meses a empresa já apresentou, né, lucro, né, apesar desse trimestre ainda não, mas a gente vê nessa tendência de recuperação, obviamente, que uma Selic muito alta acaba prejudicando, dada a alavancagem da empresa, mas acho que o trabalho que está sendo feito, as entregas que a gente vem conquistando, aumentos de margem, tanto aumento de margem EBITDA, a gente vem mostrando que o caminho está certo e em breve, no curto prazo, a tendência é realmente a empresa ser lucrativa e o risco sempre existe, o risco de qualquer negócio, não só de uma taxa de Selic, alguns investimentos que podem não dar retorno lá na frente, mas com relação a isso nós estamos confortáveis e a gente espera que no segundo TRI a gente já traga melhores notícias em relação ao segundo TRI do ano passado, em relação a esse primeiro TRI, mas estamos no caminho certo e confiantes que a empresa está no rumo correto. A próxima pergunta é do Ricardo Braga. Ele pergunta sobre qual a visão da companhia sobre a alocação de capital. Bom dia, Braga. Obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta chave aqui, né, para a nossa estrutura de capital, né? Mais do que alocação, a estrutura de capital. Como é que funciona aqui nossas decisões de alocação de capital? A gente tem, vamos dizer assim, a sorte ou tem a benesse de trabalhar num negócio que tem uma receita, de certa forma, previsível. A gente consegue enxergar hoje aqui internamente a receita dos próximos trimestres, né, do segundo, terceiro, quarto trimestre até 2026. A gente também consegue ter uma boa gestão dos nossos custos aqui, a gente tem uma estrutura de gestão, de sistemas, de
de ritos de governança, onde a gente tem os custos bem na mão. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma certa previsibilidade aqui da geração de caixa operacional. Eu consigo enxergar os próximos 12 meses, 18 meses, quanto que eu vou gerar de caixa operacional. Com base nessa informação, a gente toma nossas decisões de alocação de capital. O quanto eu vou alocar em crescimento, quanto eu vou alocar em manutenção e quanto que eu vou alocar em dívida, tá? E a gente olha justamente para indicadores do tipo alavancagem, dívida líquida, retorno sobre o capital investido e lucratividade. Então, a gente olha para todos esses indicadores aí que são fundamentais para, obviamente, os vencimentos financeiros. Então, a gente olha para esses indicadores e toma essas decisões. E o que a gente faz? Olha, a empresa ela precisa reduzir sua alavancagem, a empresa precisa melhorar sua lucratividade e precisa aumentar seu retorno sobre o capital investido. Então, quanto que a gente vai separar aqui desse bolo de caixa operacional gerado para direcionar para o trabalho de liability management, que é amortizar principal, pagar juros, rolar dinheiro e trocar, e quanto que a gente vai alocar aqui para crescimento. Então, a gente vai alocar em crescimento de longo prazo, em asset light. Então, a gente vai tomando essas decisões. É assim que funciona o nosso mecanismo. Isso acontece todos os anos no seu ciclo de budget e é revisitado mensalmente aqui a cada resultado, em todos os nossos ritos de governança e de gestão que a gente tem aqui na empresa. A Estapar é reconhecida aí com os seus credores, investidores, muito com credibilidade e consistência, né? A gente é muito disciplinado com esses ritos aqui, com essas metas, né? Com esses objetivos de lucratividade, desalavancagem e retorno. Então, é assim que a gente vem conseguindo, né? Melhorar todos esses indicadores. Se você pega aí o balanço da empresa nos últimos 10 trimestres aí, ou até mais, a gente vê que todos os indicadores melhoram trimestre após trimestre. É o que vai continuar acontecendo, tá? Então, obrigado pela pergunta, que está sempre a chance da gente abrir um pouco aqui da cozinha, de como é que funciona e como é que a gente vem conseguindo, né, melhorar os indicadores da empresa. A próxima pergunta é de mais um investidor pessoa física. Ele pergunta: a companhia mencionou avanços no passivo por meio de iniciativas de liability management. Esses ganhos devem ser entendidos como pontuais ou há espaço para a continuidade dessas melhorias ao longo dos próximos trimestres? Obrigado pela pergunta. É justamente o que eu vim comentando, né? O trabalho de liability management, ele estrategicamente lá atrás, a gente resolveu fazer ele com base nesse planejamento que eu acabei de explicar, né? Planejamento dos próximos 12, 18 meses. Lá atrás a gente já tinha uma visibilidade que os fundamentos da empresa iam melhorar mês após mês, trimestre após trimestre. Então, a gente vem fazendo esse trabalho, a cada trimestre que eu melhoro os meus fundamentos, eu melhoro também meu risco de crédito, que por sua vez melhora o meu spread CDI, meu custo de dívida. Então, esse é o principal motivo pelo qual esse trabalho de liability management ele é feito de forma constante, né? Eu poderia ter feito lá atrás, né, uma grande operação, né, de um grande volume de dinheiro, mas eu ficaria, de alguma forma, casado, né, com o risco de crédito, com o rate da Estapar lá de trás. Mas eu vou fazendo esse trabalho de liability management faseado, que a cada trimestre eu vou melhorando o fundamento, vou revisitando o crédito, revisitando o custo, de tal forma que as operações que a gente vem tomando aí, né, a gente fez uma emissão de debêntures agora em dezembro, por exemplo, um custo de CDI mais 1,5, né, que foi um patamar de custo aqui bem atrativo para o nosso porte, para o nosso tamanho, para o nosso balanço. Então a gente vem conseguindo. E falando de futuro, né, a gente ainda está muito confortável, confiante que existem linhas para tomar, existem instrumentos para poder emitir, para poder fazer, e a gente é bem arrojado, bem atento em relação às oportunidades disso. Então, tudo isso para dizer que o trabalho de liability management ele vem sendo feito e vai continuar sendo feito em 2025, 2026. A vantagem é que ele está cada vez mais fácil para mim. Então é isso aí. Obrigado pela pergunta. A próxima pergunta é também do Ricardo Braga. Ele pergunta: claramente, alugados e administrados requerem menor capital e geram retornos bastante positivos.
Pensa em andar nas concessões? Ricardo, obrigado pela pergunta. Não, não existe essa possibilidade. Com todas as linhas de negócio nosso, alugadas, administradas, concessões, estão todas bem controladas aqui, então não existe nenhuma expectativa de fazer isso na empresa, tá bom? Bom, a gente vai aqui encerrar, acho que as perguntas acabaram, agradecer, a gente recebeu bastante comentários pelo chat aqui do call de resultados, agradecer os resultados, mas a gente agradece a todos vocês pela confiança em todos nós aqui na empresa, por tudo que está sendo feito, e a gente estamos confiantes que teremos um 2025 muito promissor, com uns bons resultados, e a gente volta a se falar em breve com a divulgação de resultados do segundo quarto. Tá bom? Muito obrigado a todos. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. Vamos encerrar.